noite. Vamos dar início a mais este devocional de quinta, em que nós normalmente temos conversado a respeito de temas da apologética e hoje não será diferente. Temas da apologética, da defesa da nossa fé. E vamos iniciar este momento em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Volta e meia nós temos ouvido falar nos noticiários acerca, especialmente os noticiários internacionais, acerca de conflitos. E muitas vezes a gente escuta falar a respeito da Guerra Santa. E vocês seguramente já ouviram falar. E nós sabemos que a Guerra Santa tem uma ligação direta com o islamismo, especialmente com uma doutrina do islamismo chamada Jihad. E é claro que isso vai variar de intérpretes e de divisões dentro da própria religião islâmica, mas nós sabemos que interpretações mais fundamentalistas, digamos assim, vão dar conta que todo muçulmano precisa falar da sua fé e quando não for aceita essa sua fé, ela deve ser imposta até mesmo em uma guerra, o que eles chamam de guerra santa, guerra contra os infiéis, guerra contra os inimigos da fé islâmica. E a pergunta que nós iremos tratar hoje vai um pouco nesse sentido. Mas é claro, falando não do islamismo e nem do Alcorão, falando da Bíblia e da nossa fé, da fé cristã. Será que a Bíblia ela tem alguma margem para uma guerra santa ou uma guerra justa, como diz aí no título deste nosso devocional? Em condições normais, nós poderíamos dizer seguramente que não. A Bíblia, Deus, não apoia guerras de qualquer forma. Nosso Deus é um Deus da paz, por isso nós lemos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 18, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Só que há um problema. Se possível, vivam em paz. Ou seja, haverá momentos em que não será possível vivermos em paz. Haverá momentos em que sofreremos ataques. E aí o que faremos? Será que nós deveremos ser sempre o que nós poderíamos chamar de pacifistas? Jamais retribuir uma agressão com uma outra agressão? Ou será que há momentos em que pede a presença militar, a presença de uma defesa contra ataques? Esta é basicamente a questão que nós precisamos resolver hoje. E é claro, nós vamos fazer isso, conforme diz o próprio texto do nosso devocional, por meio da Bíblia. A Bíblia responde esta questão para nós. Nós lemos alguns textos que trazem algumas coisas a respeito. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, começando pelo Antigo Testamento, o texto de Êxodo 22, versículo 2, não vai falar de guerra, mas vai falar de defesa. Pois ele diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Não diz propriamente que as pessoas devem sair por aí matando os ladrões, mesmo ali na época do Antigo Testamento, mas dá um espaço, ao menos para aquela época, de dizer que aqueles que eventualmente
se excedessem, passassem dos limites, não seriam penalizados por um ataque contra um eventual ladrão. Um outro texto do Antigo Testamento, Gênesis 9:6, esse aqui vai falar propriamente de vida e morte. Ele diz assim: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Ou seja, nós temos aqui neste texto uma demonstração de que Deus leva muito a sério a vida humana e que a vida humana não deve ser tirada, e que se por um acaso for tirada, há possibilidade até mesmo de uma penalização rigorosa ao ponto daquele homicida, assassino, também perder a sua vida. Há quem diga que esse texto ele traz uma defesa do que nós poderíamos chamar de pena de morte. Mas é claro que nós não podemos resolver um problema ou um assunto assim tão polêmico com apenas um texto. Talvez nós precisássemos de um outro devocional desse para conversarmos a respeito da pena de morte. E temos ainda um outro texto do Antigo Testamento, e esse é um capítulo inteiro. É o capítulo 20 de Deuteronômio. E esse aqui vai falar exatamente de guerras. A respeito da guerra. Diz, dentre outras coisas, que quando vocês saírem para fazer guerra, aqui é Moisés, né, admoestando os israelitas, quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Então ele diz aqui neste capítulo que o povo não precisa temer os seus inimigos. Se Deus está com eles, não há o que temer. Um outro momento deste capítulo de Deuteronômio 20 vai dizer algo também bem interessante. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresente-lhe primeiro uma proposta de paz. Se essa proposta de paz for aceita, então não deve haver guerra. Portanto, a gente já vê aqui um princípio de que a guerra até poderá ser feita, realizada, mas a paz deve ser oferecida, não é mesmo? Mas talvez você esteja aí perguntando, mas são apenas textos do Antigo Testamento, pastor. Nós já vivemos no tempo do Novo Testamento, portanto, ainda não dá para ter uma certeza se Deus apoia alguma espécie de guerra. Então vamos ver alguns textos do Novo Testamento, especialmente dois textos. Romanos 13, versículo 4 diz o seguinte: a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, esse texto aqui traz uma clara possibilidade da autoridade, as autoridades em nosso mundo utilizarem a espada para punirem o mal. E um outro texto de João 19:11 traz à tona o julgamento de Jesus diante de Pilatos. E aí Jesus vai reconhecer a Pilatos que a autoridade que ele possui não é uma autoridade que vem dele mesmo, mas que vem do próprio Deus. Foi Deus quem deu autoridade a Pilatos para que ele estivesse ali julgando Jesus. Portanto, o uso da espada, e aí nós poderíamos entender a utilização de guerras, não se restringe apenas ao Antigo Testamento, mas também vem à tona no Novo Testamento. Há que se convir também que, se por um acaso um governo injusto, um governo iniciar uma guerra injusta, quem é cristão poderá se opor a esta guerra injusta. E há exemplos na Bíblia também de
aquilo que nós chamamos de desobediência civil. Não era propriamente em momentos de guerra, mas nós podemos, por analogia, considerar isto, né? Por exemplo, lá Daniel, quando estava na Babilônia, né? E foi proibido que se adorasse outros deuses além do governante babilônio. E então Daniel não se submete a essas leis impostas pelo governante da Babilônia. Pedro, lá em Atos capítulo 4, foi proibido de pregar o evangelho, de pregar a palavra, de pregar a respeito da salvação em Cristo. E ele não se submeteu às autoridades locais. Mas é claro que se opor às autoridades poderá muitas vezes trazer consequências. Mas o ponto é, vamos retomar aquela nossa pergunta inicial. A Bíblia apoia uma guerra justa ou não apoia? É certo que a Bíblia ela não esconde a possibilidade de existência de guerras. E haverá até mesmo momentos em que Deus, ele, por um acaso, deverá apoiar sim guerras. Mas não qualquer guerra. Por isso a pergunta, guerra justa. Por isso haverá requisitos para que de fato uma guerra não esteja contrária à vontade do nosso Deus. E eu trago a vocês três requisitos. Primeiro, que essa guerra seja declarada por uma autoridade reconhecida e constituída por Deus. Portanto, Deus não vai apoiar insurreições, revoluções, porque normalmente estes movimentos não são realizados pelas autoridades constituídas por Deus. Um segundo requisito deve ser em defesa de inocentes contra um agressor perverso. Portanto, uma guerra não deve ser iniciada por cristãos de modo geral. Ela só pode ser iniciada caso alguém inocente esteja correndo risco. E aí a guerra será utilizada para defesa propriamente, e não para agressão. E terceiro requisito, ela deve ser travada por meios justos. Portanto, não pode existir excessos, não pode existir campos de concentração, não pode ser aplicadas bombas atômicas, ataques biológicos, ataques químicos, pois tudo isso degrada a vida humana e seguramente não é da vontade do nosso Deus. A guerra ela não pode ser movida por vingança, porque normalmente algo movido por vingança vai passar dos limites. A guerra precisa ser justa em defesa de inocentes e de pessoas indefesas. Por isso, aquilo que nós estamos constatando hoje no mundo, em muitos locais, não apenas no Afeganistão, pode ser que demande alguma atitude para que pessoas não venham a sofrer morte, não venham a sofrer abusos, não venham a padecer nas mãos de transgressores. Talvez alguém questione, mas Jesus não disse para virarmos a outra face, pastor, lá no Sermão do Monte? É verdade. Jesus disse para virarmos a outra face, mas o contexto ali do Sermão do Monte e destas palavras de Jesus não era exatamente de uma agressão física. Levar um tapa no rosto, né? Era algo que atingia especialmente a moral dos israelitas. E Jesus estava falando de uma questão mais de humildade, de orgulho propriamente, não tanto de agressão física.
E uma outra questão que poderia surgir é: mas nós não devemos amar os nossos inimigos, pastor? Sim, nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, mas isso não tira a possibilidade de nos defendermos, de defendermos pessoas que estão sendo atacadas injustamente. Lá em Atos 23, o apóstolo Paulo instiga o próprio governo para a sua proteção. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, respondendo à questão de hoje, a Bíblia apoia uma guerra justa? Sim, a Bíblia traz subsídios, fundamentos para que exista guerra, desde que ela seja justa, desde que ela obedeça aqueles requisitos, né? De que ela seja declarada por um governo constituído, de que apenas seja feita para a defesa de inocentes e de que ela seja travada com meios justos. A paz sempre será a regra. Nós não devemos buscar a guerra. A guerra é uma exceção, mas ela pode ser feita desde que se enquadre nestes requisitos que falei. E claro, a guerra justa para os cristãos se diferenciará em muito da guerra santa dos muçulmanos, como eu disse lá no início. Porque a jihad muitas vezes será utilizada para a imposição da fé muçulmana para aqueles que não creem conforme os muçulmanos creem. E a guerra justa cristã jamais deverá ser utilizada para imposição da fé. Nós cremos em um Deus que não impõe que todos creiam nele. Ele deixa isto na liberdade das pessoas. E nós também, mesmo sendo cristãos, devemos testemunhar, mas jamais impor a nossa fé para as outras pessoas. Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos pela oportunidade de refletirmos nesta noite sobre essa temática da guerra. Sabemos que o Senhor é o Senhor da paz, o Senhor traz a sua paz, especialmente Cristo Jesus, a paz que o mundo não nos pode dar. Por outro lado, haverá momentos em que a defesa será necessária e o Senhor nos autoriza a defendermos pessoas inocentes, pessoas que estejam em risco. Oramos colocando em tuas mãos todas as pessoas que estão em risco neste momento no mundo. Lembramos das vítimas lá do Talibã no Afeganistão e também dos ataques que ocorreram hoje. Lembramos de todas as situações de penúria, de guerra civil que existem no mundo, genocídios, que o Senhor possa impedir que injustiças, que crueldades sejam perpetradas. Que nós possamos levar o teu amor, a tua misericórdia a todas as pessoas, que possamos testemunhar e não impor a nossa fé. Fica com todas as pessoas que acompanham este devocionário e que nós possamos ter uma abençoada noite, na certeza de que o Senhor nos protege e está conosco. Por tudo isto nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a presença de todos que estiveram acompanhando este devocionário e que logo mais também irão acompanhar. Fiquem com Deus e até a nossa próxima semana, onde teremos uma outra questão para refletirmos, para discutirmos a respeito da defesa da nossa fé. Grande abraço.